Psicologia Falada apresenta. De B.F. Skinner. Ciência e Comportamento Humano. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Se você vê valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador e deixar o seu like. Para uma melhor experiência de leitura, tenha o texto em mãos e utilize os seus fones de ouvido. Boa leitura! Primeira seção. A possibilidade de uma ciência do comportamento humano. Capítulo 1. A ciência pode ajudar? O mau uso da ciência. Aí pela metade do século XVII entendia-se que a Terra era envolvida por um oceano de ar, assim como sua maior parte estava coberta por água. Um cientista da época, Francesco Lana, sustentava que um navio mais leve que o ar podia flutuar sobre esse mar, e sugeriu como este navio deveria ser construído. Não pôde realizar uma experiência prática com a invenção, mas via somente uma razão pela qual pudesse não dar resultado. Que Deus nunca permita que essa intenção se concretize, pelas diversas consequências que poderiam perturbar o governo civil dos homens. Pois quem não vê que nenhuma cidade estaria segura contra ataques, desde que nosso navio poderia a qualquer hora pairar diretamente sobre ela, e descendo poderia descarregar soldados. O mesmo aconteceria às casas particulares e aos navios no mar, porque nosso navio descendo dos ares para as velas dos navios do mar poderia cortar suas cordas, e sem descer os escaleres de combate, podia subjugá-los, matar seus homens, queimar os navios através de aparelhos artificiais e balas de fogo. E isto poderia fazer não só aos navios, mas também aos grandes edifícios, castelos, cidades, com tal segurança que não poderiam ser atingidos por aqueles que estivessem embaixo. As reservas de Lana eram infundadas. Previu a moderna guerra aérea em detalhes surpreendentemente acurados, com paraquedistas, metralhadoras e bombardeios. Ao contrário de suas expectativas, Deus permitiu que seu invento se concretizasse. E o homem também. Este relato acentua a irresponsabilidade com que a ciência e os produtos da ciência têm sido tratados. O poder do homem parece ter aumentado desproporcionalmente a sua sabedoria. Nunca esteve antes em melhor posição de construir um mundo sadio, alegre e produtivo. Contudo, as coisas nunca pareceram tão difíceis. 2 exaustivas guerras mundiais em apenas meio século não trouxeram a segurança de uma paz final. Os sonhos de progresso em direção a uma civilização superior foram destruídos pelo espetáculo da morte de milhões de inocentes. O pior, todavia, talvez esteja por acontecer. Mesmo que os cientistas não iniciem uma reação em cadeia que destrua o mundo, as perspectivas mais plausíveis são apenas um pouco menos desconcertantes. Em face desta condição aparentemente desnecessária, homens de boa vontade encontram-se desamparados ou com medo de agir. Alguns são tomados de profundo pessimismo. Outros atacam cegamente numa contra-agressão, em grande parte dirigida contra a própria ciência. Despojada de sua posição de prestígio, desacredita-se a ciência como arma perigosa nas mãos de pessoas que não a entendem. Em qualquer época é sempre a mais conspícua de suas características responsabilizada pelas dificuldades. No século XX é a ciência que desempenha o papel de bode expiatório. Mas o ataque não é inteiramente injustificado. A ciência tem se desenvolvido desigualmente. Ao atacar primeiro os problemas mais fáceis, vem aumentando nosso domínio sobre a natureza inanimada sem nos preparar para os sérios problemas sociais que daí decorrem. As tecnologias baseadas na ciência são perturbadoras. Grupos isolados, de gente relativamente estável, entram em contato uns com os outros e perdem seu equilíbrio. Indústrias surgem, para as quais a vida da comunidade pode não estar preparada, enquanto outras desaparecem deixando milhões de pessoas desajustadas para o trabalho produtivo. A aplicação da ciência evita a fome e as pragas e diminui os índices de mortalidade, apenas para aumentar a população da Terra, além do alcance dos sistemas estabelecidos de controle cultural ou governamental. A ciência fez as guerras mais terríveis e mais destrutivas. A maior parte disto não se fez deliberadamente, mas se fez. E, como cientistas são necessariamente homens de alguma inteligência, poder-se-ia esperar que estivessem preparados e alertas para estas consequências. Não é surpreendente encontrar-se a afirmativa de que a ciência deveria ser abandonada, pelo menos por uns tempos. Esta solução atrai especialmente aqueles que estão acostumados, por temperamento, a outros meios de vida. Algum alívio poderia ser obtido se pudéssemos orientar a humanidade para um renascimento das artes ou da religião, ou mesmo promover a volta às disputas secundárias, períodos agora relembrados como característicos de uma vida de paz.
Tal programa se parece com a decisão dos cidadãos do Erewhon de Samuel Butler, em que os instrumentos e produtos da ciência foram colocados em um museu, como vestígios de um período que não sobreviveu à evolução da cultura humana. Mas nem todos estão dispostos a defender uma posição de teimoso, não saber. Não há nenhuma virtude na ignorância pela ignorância. Infelizmente não podemos permanecer imóveis. Eliminar a pesquisa científica significaria, agora, um retomo à fome e à peste, e aos trabalhos exaustivos de uma cultura escrava. A ciência como um corretivo, uma outra solução é mais compatível com o pensamento moderno. Talvez não seja a ciência que está errada, mas sua aplicação. Os métodos da ciência têm tido um sucesso enorme onde quer que tenham sido experimentados. Apliquemo-los, então, aos assuntos humanos. Não precisamos nos retirar dos setores onde a ciência já avançou. É necessário apenas levar nossa compreensão da natureza humana até o mesmo grau. Na verdade, esta é nossa única esperança. Se pudermos observar cuidadosamente o comportamento humano, de um ponto de vista objetivo, e chegar a compreendê-lo pelo que é, poderemos ser capazes de adotar um curso mais sensato de ação. A necessidade de estabelecer este equilíbrio é hoje amplamente sentida, e aqueles que são capazes de controlar a direção do progresso científico estão agindo de acordo. Compreende-se que não há nenhum interesse em fomentar a ciência da natureza, a não ser que inclua uma ponderável ciência da natureza humana, pois só neste caso os resultados serão sabiamente aplicados. É possível que a ciência tenha vindo em socorro, e que a ordem seja finalmente alcançada na esfera dos assuntos humanos. A ameaça à liberdade há, todavia, uma dificuldade. A aplicação da ciência ao comportamento humano não é tão simples como parece. Muitos daqueles que a defendem estão simplesmente procurando os fatos. Para eles, ciência é pouco mais que uma observação cuidadosa. Desejam avaliar o comportamento humano como realmente é, em vez de verificar como parece ser através da ignorância ou dos preconceitos, e depois, tomar decisões firmes e caminhar rapidamente para um mundo melhor. Entretanto, o modo pelo qual a ciência tem sido aplicada em outros campos mostra que há alguma coisa mais. A ciência não se preocupa somente com o obter os fatos, depois do que se poderia agir de maneira não científica com mais sabedoria. A ciência fornece a sua própria sabedoria. Conduz a uma nova concepção do assunto, um novo modo de pensar sobre aquela parte do mundo a que se dedicou. Se quisermos desfrutar das vantagens da ciência no campo dos assuntos humanos, devemos estar preparados para adotar o modelo de comportamento de trabalho para o qual a ciência conduz inevitavelmente. Mas poucos dentre os que defendem a aplicação de métodos científicos aos problemas atuais estão desejosos de ir tão longe. A ciência é mais que a mera descrição dos acontecimentos à medida que ocorrem. É uma tentativa de descobrir ordem, de mostrar que certos acontecimentos estão ordenadamente relacionados uns com os outros. Nenhuma tecnologia prática pode basear-se na ciência, até que estas relações tenham sido descobertas. Mas a ordem não é somente um produto final possível. É uma concepção de trabalho que deve ser adotada desde o princípio. Não se podem aplicar os métodos da ciência em assunto que se presume ditado pelo capricho. A ciência não só descreve, ela prevê. Trata não só do passado, mas também do futuro. Nem a previsão sua última palavra. Desde que as condições relevantes possam ser alteradas, ou de algum modo controladas, o futuro pode ser manipulado. Se vamos usar os métodos da ciência no campo dos assuntos humanos, devemos pressupor que o comportamento é ordenado e determinado. Devemos esperar descobrir que o homem faz é o resultado de condições que podem ser especificadas e que, uma vez determinadas, poderemos antecipar, e até certo ponto determinar as ações. Esta possibilidade desagrada a muitas pessoas por se opor a uma tradição de longo tempo, que encara o homem como um agente livre, cujo comportamento é o produto, não de condições antecedentes específicas, mas de mudanças interiores espontâneas. As filosofias preponderantes da natureza humana reconhecem uma vontade interna que tem a força de interferir com as relações causais que tornem possível a previsão e o controle do comportamento. Sugerir que abandonemos esta noção é ameaçar muitas crenças acalentadas e destruir o que parece ser uma concepção produtiva e estimulante da natureza humana. O ponto de vista alternativo insiste em reconhecer forças coercivas na conduta humana, que podemos preferir ignorar. Ameaça nossas aspirações, quer materiais, quer espirituais. Apesar do quanto possamos ganhar ao admitir que o comportamento humano é objeto próprio de uma ciência, nenhuma pessoa que seja um produto da civilização ocidental pode assim pensar sem uma certa luta interior. Nós simplesmente não queremos essa ciência.
Conflitos desta mesma espécie não são desconhecidos na história da ciência. Quando se mostrou ao leão de Esopo uma pintura na qual um homem matava um leão, ele comentou desdenhosamente: o artista era obviamente um homem. As crenças primitivas sobre o homem e seu lugar na natureza são geralmente lisonjeiras. A desagradável responsabilidade da ciência tem sido a de pintar um quadro mais realista. A teoria copernicana do sistema solar afastou o homem de sua proeminente posição de centro das coisas. Hoje aceitamos esta teoria sem emoção, mas inicialmente encontrou enorme resistência. Darwin desafiou a prática de segregação na qual o homem se colocava firmemente à parte dos animais. A dura luta que aí surgiu não terminou ainda. Contudo, se bem que Darwin tivesse colocado o homem no seu lugar biológico, não lhe negou uma possível posição de senhor. Faculdades especiais ou uma capacidade especial para ação criadora e espontânea talvez tenham surgido no processo da evolução. Quando agora se discute esta distinção, surgem novos atritos. Há muitas maneiras de desiludir uma questão teórica. Pode-se insistir em que a ciência do comportamento humano é impossível, que o comportamento tem certas características essenciais que o manterão sempre além dos limites da ciência. Entretanto, ainda que este argumento possa dissuadir muitas pessoas de inquirir mais além, não é provável que tenha qualquer efeito sobre aqueles que desejam tentar e ver. Outra objeção frequentemente apresentada é a de que a ciência só é apropriada até um certo ponto, mas sempre permanece uma área na qual somente se pode agir baseado na fé ou com referência a juízos de valor. A ciência deve nos dizer como tratar com o comportamento humano, mas o que vai ser feito deve ser decidido de uma maneira não científica. Ou se pode então argumentar que há uma outra espécie de ciência, que é compatível com doutrinas de liberdade pessoal. Por exemplo, disse algumas vezes que as ciências naturais são fundamentalmente diferentes das ciências sociais, e não se ocupam das mesmas espécies de leis. A previsão e o controle podem ser negados em favor da interpretação ou alguma outra espécie de compreensão. Não obstante, as espécies de atividades intelectuais exemplificadas por juízos de valor, ou por intuição, ou interpretação, nunca foram propostas claramente, nem mostraram capacidade alguma de trabalhar na modificação de nossa condição presente e descer os escaleres de combate. Podia subjugá-los, matar seus homens, queimar os navios através de aparelhos. A questão da prática. Nossas práticas atuais não representam nenhuma posição teórica bem definida. São, de fato, totalmente confusas. Algumas vezes damos a impressão de encarar o comportamento humano como espontâneo e responsável. Em outras ocasiões, reconhecemos que a determinação interior não é, afinal, completa, que o indivíduo não é para ser levado sempre em conta. Não tem sido possível rejeitar as provas que pouco a pouco se vão acumulando, de que as circunstâncias além do indivíduo são importantes. Algumas vezes desculpamos uma pessoa ao apontar as circunstâncias atenuantes. Já não culpamos o sem instrução pela sua ignorância, nem chamamos de preguiçosos o desempregado. Também não responsabilizamos totalmente os menores por sua delinquência. A ignorância da lei já não é também absolutamente imperdoável. Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Os insanos já há muito tempo foram livrados de qualquer responsabilidade por sua condição, e os tipos de comportamento neurótico e psicótico, aos quais agora aplicamos estas atenuantes, estão se multiplicando. Mas ainda não fomos suficientemente longe. Vemos o homem comum como produto de seu ambiente, mas nos reservamos o direito de dar um crédito especial aos grandes homens por suas realizações. Ao mesmo tempo experimentamos uma certa satisfação em provar que parte da capacidade destes homens se deve à influência de outros homens ou a alguma circunstância trivial em sua história pessoal. Queremos acreditar que os homens que pensam corretamente são movidos por princípios válidos, mesmo que estejamos dispostos a considerar homens que pensam erroneamente como vítimas de uma propaganda errônea. Povos atrasados podem representar a falha de uma cultura pobre, mas queremos encarar as elites como algo mais que o produto de uma cultura satisfatória. Ainda que observemos que as crianças muçulmanas se tornam em geral adultos muçulmanos, e que as crianças cristãs em geral se tornam adultos cristãos, não estamos dispostos a admitir que o acaso do nascimento seja a base das crenças. Desculpamos aqueles que discordam de nós por serem vítimas da ignorância, mas encaramos a promoção de nossas próprias crenças religiosas como algo mais que as contingências de um ambiente particular. Tudo isto sugere que estamos em transição. Não abandonamos totalmente a filosofia tradicional da natureza humana. Ao mesmo tempo, estamos longe de adotar um ponto de vista científico sem reservas.
Aceitamos a adoção do determinado em parte, todavia, permitimos que as nossas simpatias e as adesões anteriores se ergam em defesa do ponto de vista tradicional. Atualmente estamos empenhados em uma espécie de remendo no qual novos fatos e métodos estão montados de acordo com as teorias tradicionais. Se esta fosse uma questão meramente teórica, não haveria motivo para alarme, mas as teorias afetam a prática. Uma concepção científica do comportamento humano dita uma prática, a doutrina da liberdade pessoal, outra. Confusão na teoria significa confusão na prática. A presente condição infeliz do mundo pode ser em grande parte atribuída à nossa vacilação. As principais disputas entre as nações, quer nas assembleias pacíficas, quer nos campos de batalha, estão intimamente ligadas ao problema do controle e da liberdade humana. Totalitarismo ou democracia, Estado ou indivíduo, sociedade planificada ou laissez-faire, impacto de cultura sobre povos estranhos, determinismo econômico, iniciativa privada, propaganda, educação, guerra ideológica. Tudo isso diz respeito à natureza fundamental do comportamento humano. É quase certo que permaneceremos inermes para a resolução desses problemas, enquanto não adotarmos um ponto de vista consistente. Não podemos avaliar realmente a questão até que compreendamos as alternativas. O ponto de vista tradicional sobre a natureza humana na cultura ocidental é bem conhecido. A concepção de um indivíduo livre e responsável está embebida na nossa linguagem e impregna nossas práticas, códigos e crenças. Dado um exemplo de comportamento humano, a maioria das pessoas pode descrevê-lo imediatamente em termos desta concepção. O procedimento é tão natural, que raras vezes é examinado. Uma formulação científica, por outro lado, é nova e estranha. Poucas pessoas têm noção da extensão que pode alcançar uma ciência do comportamento humano. De que maneira pode o comportamento do indivíduo ou de grupos de indivíduos ser previsto e controlado? Com que se parecem as leis do comportamento? Que concepção geral emerge a respeito do organismo humano como um sistema em comportamento? Somente quando estas perguntas forem respondidas, pelo menos de uma forma preliminar, podemos considerar as implicações de uma ciência do comportamento humano, quer na teoria da natureza humana, quer na direção dos assuntos humanos.